Convite à Vida, bem à vontade com você para falar sobre o Natal de Jesus Cristo. A celebração do Natal nas igrejas é um ato pagão? Para isso, Israel Belo de Azevedo traz João Soares da Fonseca, pastor da Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro, que também atuou como missionário no Iraque. Ele responderá essa e muitas outras perguntas. Logo mais, não perca o informativo da Junta de Missões Mundiais e o Louco por Viagens. Qual o melhor presente que você já recebeu no Natal? Vamos às ruas com Juliano Jacova para ver o que o povo fala. Estamos em mais um quadro, O Povo Fala. E hoje nós queremos saber qual é o melhor presente que você já recebeu no Natal. Aos 12 anos eu recebi um presente da minha mãe e do meu pai. Eu queria muito um carrinho eletrônico e eu vi que minha mãe, meu pai não tinham condição financeira para comprar aquele presente naquele dia. Mas eles se esforçaram, me levaram à loja e me compraram esse carrinho que não se tornou somente o melhor, mas o presente inesquecível de Natal. Qual é o melhor presente de Natal que você já recebeu? Olha, foram muitos, mas eu lembro de um brinquedo que meu pai me deu, que marcou porque meu pai viajava muito, não dava muita atenção porque ele é militar, viajava muito. Mas quando ele chegou com esse brinquedo, foi a prova de que a atenção dele estava voltada para mim. Olha, o melhor presente de Natal que eu recebi na minha vida foi tantas coisas. O principal, o Natal para mim é uma data muito importante, porque é o nascimento de Jesus. Então, o Natal para mim é sempre um dia muito especial. Então, esse é o maior presente da minha vida. É difícil buscar assim na mente, mas o que me vem a primeira vez assim foi um Natal quando eu era criança, que eu acordo de manhã e eu encontro a boneca que eu queria num carrinho de Vime assim do lado da minha cama. Nem sei se era berço, né? Era bem pequena, mas realmente ali foi uma delícia ver que o meu desejo se completou, se concretizou daquela maneira. Então, assim, é coisa da criança, né? Como é importante a fantasia, o desejo da criança. Então, quando a gente puder atender a isso, porque é uma coisa maravilhosa, marca a nossa vida para o resto da vida. Veja, hoje eu estou lembrando desse episódio. Das histórias de Natal que os evangelhos registram, qual aquela que mais encanta você? A mim, eu vou lhe dizer, a que mais me encanta é a história da viagem de Maria, José e o bebê no ventre de Maria, de Nazaré até Belém. Sobretudo depois que eu fiz o mesmo percurso, eu posso imaginar as paradas, as sequências, embora saibamos muito pouco a respeito dos fatos históricos. A segunda coisa que me alegra muito é ler sobre o lugar do nascimento. Por exemplo, eu tenho aqui escrito o seguinte, que Maria teve seu filho primogênito, envolveu em panos e o colocou em uma manjedoura, pois não havia lugar para eles na hospedaria. Eu fiquei pesquisando esse assunto durante muito tempo, hospedaria. E aí cheguei à palavra no grego, quando Lucas escreve sobre esse nascimento, e a palavra é cataluma. Cataluma. O que é uma cataluma? É muito difícil traduzir essa palavra. Não há essa palavra em língua portuguesa. Os tradutores do passado traduziram-na como sendo um hotel, uma estrebaria, uma pensão ou algo similar. Todavia, quando nós lemos também Lucas no grego, nós observamos que a mesma palavra é utilizada
para o lugar onde Jesus e os seus discípulos se encontraram na última ceia, Cataluma. O que é então Cataluma? Vamos ser de novo honestos. Não sabemos com certeza, mas muito possivelmente Cataluma era, no segundo andar da casa, o quarto de hóspedes. Vamos imaginar uma casa na Palestina daquela época. Geralmente era uma casa de 2 pavimentos. No pavimento térreo ficava a cozinha, ficava a área, por exemplo, dos animais, aqueles mais próximos da família, que vinham ali, tomavam seus alimentos na manjedoura. Subiam as escadas, na parte superior estavam o quarto do casal, de algum outro membro da família, e tinha um outro lugar para o hóspede. Era a Cataluma. Aí a minha imaginação voa. Não havia lugar para eles na Cataluma, porque toda casa devia ter uma Cataluma, um lugar para hospedar, porque a hospedagem e a hospitalidade era um valor central naquela cultura. Mas não havia lugar para eles na Cataluma. Foi por isso, então, que chegando a hora do nascimento, tiveram que se acomodar na cozinha, isto é, no nível térreo, lá embaixo, onde também ficavam os animais. Ah, se eles soubessem que no ventre de Maria estava o Salvador do mundo! Com toda certeza, desalojariam quem estivesse na Cataluma ou no quarto do casal para Jesus nascer. Não é uma imagem rica também para nós? Nós não queremos que Jesus Cristo nasça no nosso coração, comande a nossa vida, dirija a nossa jornada? Nós queremos, mas há lugar para Ele na Cataluma do nosso coração? Esse é um tema que nesse Natal você deve pensar profundamente. Sempre, em qualquer época do ano, profundamente, no Natal ou fora dele. Há lugar para Jesus na sua vida, na sua casa? Deus abençoe você na sua meditação em resposta a esta pergunta. Participe do nosso programa respondendo a seguinte pergunta: qual o melhor presente de Natal que você já recebeu? Entre os participantes, sortearemos um livro Bom Dia Amigo, da Igreja Batista Itacuruçá. Para responder, acesse o site conviteavida.org.br ou escreva para nós no endereço Praça Barão de Corumbá 49, Tijuca, CEP 25110-170, Rio de Janeiro, RJ. Confira os ganhadores no próprio site. Conheça as igrejas da Convenção Batista Brasileira. São lugares acolhedores e transformadores, onde você se conecta com Deus e com uma família. Estamos de braços abertos para te receber. Entre em nosso site ou ligue pra gente. Nós esperamos você. Se Deus tivesse uma geladeira, seu retrato estaria na porta. Ele lhe manda flores toda primavera e uma nova aurora a cada manhã. Sempre que você quiser conversar, ele estará pronto a ouvir. Aceite a realidade, ele é louco por você. Quando a vida está difícil, não conseguimos perceber o cuidado de Deus conosco, mas Max Lucado quer reacender essa esperança em seu coração com o livro Deus está com você. Sinta o toque e o carinho de Deus através das palavras de Max Lucado. Deus está com você. Adquira já o seu exemplar. Convite à Vida, bem à vontade com você, falando sobre o Natal de Jesus Cristo. E para nos inspirar sobre esse assunto, nós trouxemos aqui o pastor João Soares da Fonseca, pastor da Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro, na capital carioca, ex-missionário
no Iraque. João, grande prazer ter você aqui no nosso Convite à Vida. Prazer é meu. Muita alegria em estar aqui com você. E sei que o programa está sendo um sucesso, está fazendo muito sucesso, todo mundo gosta, várias pessoas, vários amigos já recomendaram. Já viu o programa do Pastor Israel? Eu falei, ainda não, mas agora eu vou procurar ver. Nosso programa e agora também é o seu programa. Obrigado. João, a primeira igreja do Rio celebra o Natal ou a primeira igreja pensa como alguns outros cristãos que Natal é coisa de pagão, que não deve ser celebrado? A resposta é a primeira pergunta. Ela celebra o Natal exatamente por entender que o Natal não é só comércio, o Natal não é só Papai Noel, o Natal não é só evento social, mas o Natal é, acima de tudo, um evento espiritual, né? É a comemoração do nascimento de Jesus. Por isso a igreja celebra o Natal. Não celebra assim, exatamente no dia 24, nem no dia 25, mas celebra nos domingos precedentes ao dia 25, né? Porque nós temos os coros, os músicos viajam no dia exatamente de Natal, então por isso é mais conveniente ter essa celebração ao longo do mês de dezembro. E você prega em cada desses cultos uma mensagem natalina? Tento, às vezes sim, às vezes não, às vezes... Mas sabe de uma coisa? Em última análise, todo culto você pode falar de Natal, né? É verdade. Todo culto você pode falar de Natal, porque o nascimento de Jesus, o cristianismo é cristocêntrico, orbita em torno de Jesus. Então, falar do Natal é falar de Cristo. Todo culto você pode falar de Cristo. Aliás, ai do culto em que não se fale de Cristo, né? Vira apenas uma autoajuda, né? Que também tem o seu lugar, mas não é o centro da nossa mensagem. Mas então, nesses cultos natalinos, se você fosse resumir numa palavra, qual é a sua mensagem principal nesses cultos de Natal? A mensagem principal é aquela segundo a qual Jesus é a esperança de solução para um mundo perdido, para um mundo caótico, um mundo desorganizado. E Jesus coloca ordem na casa, coloca ordem na sua vida, que Jesus pode restaurar esperanças despedaçadas. Ele pode, enfim, fazer uma obra que só ele pode fazer e ninguém mais, né? Você falou assim, mundo perdido. Aí o nosso telespectador ouve assim, mundo perdido. Quer dizer que eu estou perdido? O que vem a ser isso, mundo perdido, pessoas perdidas, à luz então do Evangelho? Perdido no contexto da Bíblia, no contexto bíblico, é todo aquele que está distanciado do padrão de Deus para a sua vida. Não quer dizer que ele está lá no deserto perdido, ou esteja geograficamente perdido. Ele pode estar geograficamente acertado, localizado, né, e financeiramente bem colocado, e ainda assim perdido, porque ainda está distante do padrão que Deus quer que ele viva, nesse sentido perdido. Quando você fala padrão, é padrão moral? Padrão moral e espiritual, né? Evidentemente. As duas coisas. O padrão moral decorre do padrão espiritual. À medida que o homem se distancia de Deus, ele se distancia para enfatizar o seu eu. O seu eu está mandando na vida dele. E quando isso acontece, o indivíduo passa a viver a sua vida longe da vontade de Deus, digamos assim. Então você acha que o definidor é o espiritual, não o moral. O moral é secundário. O moral é consequência. Né? Quando Jesus muda a vida de uma pessoa, muda por dentro, é uma experiência profunda de conversão, de transformação interior, e isso vai se refletir, vai repercutir na sua vida, no seu casamento, no seu relacionamento com os filhos, vai ser um empregado melhor, se ele é patrão, vai ser um patrão melhor. Então a moral vem em consequência de uma profunda experiência espiritual. Mas eu acho, João, não sei se você concorda comigo, que às vezes não há uma boa compreensão a esse respeito. Eu já ouvi pessoas assim que quando a gente fala de Jesus Cristo e fala desse padrão espiritual, para usar a sua expressão, e elas dizem assim, não, eu vou primeiro acertar a minha vida, acertar meu casamento, minhas finanças, minha empresa, então eu vou caminhar com Jesus. Você também já ouviu esse tipo de situação? Como é que você pensa? Talvez tenha alguém conosco aqui pensando isso. Bom, eu reconheço Jesus como Senhor e Salvador, mas eu vou viver com Ele, eu vou primeiro arrumar a minha vida, vou botar ordem na minha casa, aí depois eu vou seguir a Jesus.
E quase sempre o resultado é uma grande frustração, porque você não consegue sozinho colocar ordem na sua casa, na sua vida espiritual. Porque o homem é, digamos assim, incompetente espiritualmente para se aproximar de Deus. Deus passa o tempo todo procurando o homem. E essa procura termina quando o homem se rende, aceita, confessa, abraça, crê e é transformado por Jesus Cristo. E a partir dali é que a mudança vai se operar. Mas em geral, como você bem colocou, as pessoas, por desinformação ou talvez por qualquer outra razão que não sei precisar, elas tentam fazer um padrão, seguir um padrão onde elas possam agradar a Deus por si mesmas. E isso resulta em frustração, porque você não vai conseguir, ninguém consegue, sem o auxílio de cima. Sem auxílio de cima. Isso vai retardando a possibilidade de uma vida que vale a pena, não é? Exato. Porque ela começa com um sentimento adequado, não com o desejo de eu vou fazer, como você disse muito bem, eu vou agradar, eu vou resolver isso, resolver aquilo, porque tem coisas que nem solução tem, não é? Digamos, humanamente falando. Exatamente. Então, porque o processo da salvação, ou modelo de salvação, digamos assim, é Deus agindo. É Deus agindo. E o homem reagindo. Agora, nessa ordem. Nessa ordem. Agora, quando a gente inverte essa ordem, aí o que nós temos? Nós temos tentativas e mais tentativas, e todas elas frustradas, porque o homem sozinho não consegue chegar à presença de Deus. Isaías 59:2 diz que os nossos pecados causam divisão entre nós e o nosso Deus. Então, quer dizer, há um fosso intransponível entre o homem e Deus. E à medida que o homem tenta passar esse fosso sozinho, não consegue. Ele precisa da estrutura de Deus, da proposta de Deus, para ele resolver esse abismo. E as celebrações do Natal são uma boa oportunidade para se dizer isso. Mas nós conseguimos dizer isso, nós conseguimos, como cristãos, como pastores, nós conseguimos dizer isso. Mas você vai, por favor, João, responder a isso em nosso próximo bloco Convite à Vida, debatendo aqui sobre o Natal, o valor de Jesus Cristo na minha vida, na sua vida. Esperamos você, então, daqui a pouquinho. Participe do nosso programa respondendo a seguinte pergunta: qual o melhor presente de Natal que você já recebeu? Entre os participantes, sortearemos um livro, Bom Dia Amigo, da Igreja Batista Itacuruçá. Para responder, acesse o site conviteavida.org.br ou escreva para nós no endereço Praça Barão de Corumbá 49, Tijuca, CEP 20110-170, Rio de Janeiro, RJ. Confira os ganhadores no próprio site. Conheça as igrejas da Convenção Batista Brasileira. São lugares acolhedores e transformadores, onde você se conecta com Deus e com uma família. Estamos de braços abertos para te receber. Entre em nosso site ou ligue pra gente. Nós esperamos você. Você acha difícil ler a Bíblia? Essa tarefa, com o Manual Bíblico Vida Nova, ficou mais fácil. Por isso eu recomendo este livro escrito e preparado com carinho por autores com muito conhecimento na Palavra de Deus. Então, recomendo a você o Manual Bíblico Vida Nova, uma editora especializada em livros de referência sobre a Bíblia. Convite à Vida, aqui com o pastor João Soares da Fonseca, pastor da primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro, na região central da capital carioca. Falando sobre o Natal, sobre Jesus. João, lhe perguntei um pouquinho sobre se a gente tem conseguido em nossas igrejas falar do Natal, da mensagem do Natal, mas antes quero fazer uma pergunta para você de outra natureza. Pensando aqui nos nossos telespectadores, alguns talvez nunca entraram na igreja evangélica, particularmente na igreja batista, tem uma imagem até talvez distorcida do que é uma igreja. Como é que é um culto lá na primeira igreja? O que acontece num culto assim? Vamos descrever para quem nunca esteve lá. Como é o culto?
Bom, Paulo diz que todo culto deve ter decência e ordem. Então, nós temos uma ordem de culto. Ok. Nós temos uma estrutura, até porque o ser humano... Uma sequência, né? Uma sequência, né? Todo ser humano trabalha com uma estrutura, precisa dessa estrutura, né? Precisamos de hábitos que não nos rotinizem tanto, mas a gente precisa de alguns hábitos para sobreviver. E no culto também. No culto nós temos uma estrutura que, no nosso caso, é evidente, ela é publicada em formato formato impresso ainda, né? Daqui a pouco vai ser só eletrônico, mas a gente tem uma estrutura no culto, uma introdução, um prelúdio musical, sempre um instrumento musical sendo executado, e temos momentos para oração, temos momentos de cântico. Os evangélicos gostam de cantar muito, os batistas também, né, especialmente, gostamos de cantar muito, então a gente canta muitos hinos e cânticos, hinos antigos, hinos contemporâneos, cânticos contemporâneos, enfim, e tem o lugar da mensagem também, a comunicação da mensagem de Deus. Quanto tempo dura o culto? Quando eu prego, Quando eu prego, que a minha estrutura já é mais repetida, geralmente são 1 hora, o culto dura 1h20, 1h30, mas quando vem um pregador de fora e ele sozinho prega 1 hora, aí arrebenta com a estrutura toda. E sobre o negócio do dinheiro, como é que você conduz esse momento? Tem um momento de entrega de dízimos e ofertas, o que você diz nesse momento? Quais são as suas palavras introduzindo as pessoas e motivando as pessoas à contribuição financeira? Eu pergunto isso porque você sabe que tem outras maneiras que algumas pessoas fazem, que até afastam as pessoas, inclusive, das igrejas, não é? Exatamente. O apóstolo Paulo diz que nós devemos contribuir, que cada um contribua com alegria no seu coração. Então, minha mensagem naquele instante é a de que você tem recebido muitas bênçãos, e eu tenho recebido, você deve ter também, todos nós recebemos muitas bênçãos de Deus. E a gente tem, no momento do culto, um momento de expressar a gratidão por aquilo que Deus tem dado. Deus tem dado a você uma vida, você não comprou essa vida, você recebeu a de Deus, você tem a vida, você tem a sua saúde, você tem formação profissional, mas tudo isso não basta. Tem também um emprego, você conseguiu um emprego, Deus abriu portas para você. Então, quer dizer, se você for colocar na ponta do lápis, você tem muito motivo para agradecer a Deus. E infeliz é aquele que não vê nenhum motivo e fica à margem dessa bênção. Então, quem não dá o dízimo é castigado? Você diz isso lá? Não digo isso. Eu acho que o castigo já está dentro de si mesmo em não celebrar as bênçãos de Deus, né? Porque, infelizmente, acaba dando-se aquela ideia de que os evangélicos em geral vendem a salvação, vendem a graça, e que se você então der o dízimo, você vai receber 10 vezes mais, se você não der, vai ser castigado 100 vezes mais. Então, é preciso uma visão mais equilibrada, né, João, disso, né? E a pergunta anterior me lembrou, então, essa palavra sua me lembrou de uma resposta à pergunta anterior. No momento eu falo também que o dízimo não tem por finalidade comprar a salvação. Eu acho que é um ponto que a gente tem que deixar muito claro, especialmente num tempo de confusão, né? Como hoje, muitos evangélicos confusos em relação a isso. É importante deixar claro que o evangelho não está num balcão à venda. E você é um dizimista maior, você vai ter mais bênçãos. Você é um dizimista menor, então você fica aí na fila né, para ser abençoado. Não é assim. A salvação é de graça, Deus nos dá, Deus nos dá a salvação, Deus nos concede de graça a salvação, e a gente precisa separar as coisas. O dízimo, enfatizo também, é para o sustento da obra. Por exemplo, esse programa de televisão aqui, quem é que está pagando isso? Não é? Nós não pedimos dinheiro aqui. Exatamente, mas custa dinheiro. Custa dinheiro. Então alguém tem que pagar. Ou o governo, ou a igreja. Que não é o caso. Ou a igreja. Que é o caso. Então, por essas e outras é que o dízimo é levantado. Agora, a questão do dízimo é uma questão muito, muito séria, realmente, né? Tem feito um desserviço ao evangelho hoje, essa questão de oferta, de trazer, babá. Eu acho que muito disso está ligado ao fato de que não há, em muitas igrejas, transparência na administração. Então, eu acho que é um ponto onde os batistas têm
avançado, que é realmente ter transparência na administração financeira. Todos os dízimos são contabilizados e a igreja fica sabendo de quanto entrou, quanto saiu, né? Eu acho que isso é uma coisa muito importante. Auditados periodicamente. Auditados por uma comissão. No nosso caso, lá nós temos uma comissão, chamado Conselho Fiscal, que a cada mês dá um relatório dizendo está tudo certinho, as contas foram pagas, os impostos foram repassados e pagos, porque senão você vira uma confusão só, né? O dinheiro não vem para o pastor todo, infelizmente. Vamos entender claramente para não ter confusão, é só uma brincadeira, gente. O dinheiro não fica com o pastor, estou falando do modelo batista e nos modelos históricos outros, né, que temos. Mas não é assim, infelizmente, em toda a expressão evangélica. Mas acabam que algumas igrejas carregam essa imagem negativa. Você veja que, inclusive, houve no Rio de Janeiro um jornal que estampou a seguinte manchete: traficantes evangélicos, no caso de drogas, né, expulsam outras confissões religiosas, né? E fica tudo no mesmo saco, né? E da sua igreja tem algum traficante evangélico, João? Que eu saiba, não. Que eu saiba, não. Porque tudo depende da mensagem. Aquilo que você estava falando, o tipo de mensagem que é comunicada. Se você prega uma mensagem dizendo que você deve vir para a igreja, nem vir a Cristo, já fala vir para a igreja, vem para a nossa sede internacional, porque aqui você vai ser abençoado, Deus vai te dar aquela bênção pela qual você tem orado todos esses anos e não tem conseguido nas igrejas outras, aqui você vai conseguir. Então, sem arrependimento. Sem arrependimento, né? Sem mudança de vida. Então o que você tem é isso aí, tem traficante dando as coordenadas na comunidade e dizendo que é evangélico. Ou o jornal, pelo menos, dizendo que eles são evangélicos, né? E alguns acreditam, né? Alguns acreditam. Exatamente, porque não há evangelho sem cruz, sem arrependimento, sem uma busca da nova vida. Essa é a mensagem do Natal, e eu não formulei a minha pergunta ainda, mas eu vou formulá-la, então, mais adiante, sobre se nós temos conseguido de fato passar nas celebrações de Natal a verdadeira mensagem deste Natal, e você vai responder isso daqui a pouco, João. Eu lhe peço um pouco de paciência. E a você também. Voltamos daqui a pouco falando sobre o Natal de Jesus Cristo com o pastor João Soares da Fonseca, da Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro. Participe do nosso programa respondendo a seguinte pergunta: qual o melhor presente de Natal que você já recebeu? Entre os participantes, sortearemos um livro, Bom Dia Amigo, da Igreja Batista Itacuruçá. Para responder, acesse o site conviteavida.org.br ou escreva para nós no endereço Praça Barão de Corumbá 49, Tijuca, CEP 25110-170, Rio de Janeiro, RJ. Confira os ganhadores no próprio site. Conheça as igrejas da Convenção Batista Brasileira. São lugares acolhedores e transformadores, onde você se conecta com Deus e com uma família. Estamos de braços abertos para te receber. Entre em nosso site ou ligue pra gente. Nós esperamos você. Você acha difícil ler a Bíblia? Essa tarefa, com o Manual Bíblico Vida Nova, ficou mais fácil. Por isso eu recomendo este livro, escrito e preparado com carinho por autores com muito conhecimento na Palavra de Deus. Então, recomendo a você Manual Bíblico Vida Nova, uma editora especializada em livros de referência sobre a Bíblia. Se Deus tivesse uma geladeira, seu retrato estaria na porta. Ele lhe manda flores toda primavera e uma nova aurora a cada manhã. Sempre que você quiser conversar, ele estará pronto a ouvir. Aceite a realidade, ele é louco por você. Quando a vida está difícil, não conseguimos perceber o cuidado de Deus conosco, mas Max Lucado quer reacender essa esperança em seu coração com o livro Deus está com você. Sinta o toque e o carinho de Deus através das palavras de Max Lucado. Deus está com você. Adquira já o seu exemplar.
Convite à Vida de volta com você, hoje com o pastor João Soares da Fonseca, falando sobre Natal, sobre Jesus Cristo, sobre salvação, as igrejas evangélicas. Eu perguntei a ele se no Natal essas celebrações todas conseguem transmitir a mensagem do Natal, a mensagem de Jesus. Consegue, João? Ou fica tudo só na celebração, não vamos ao centro da coisa? É preciso ir ao centro da coisa, né? A tentação é ficar na periferia, mas a gente precisa avançar e levar a mensagem do Evangelho. Repito que a tentação de contornar o Natal, contornar a essência do Natal, é muito grande, até porque você tem festas familiares, tem troca de presente, tem, enfim, shoppings superlotados, correria ao comércio, tem uma série de competições e a gente precisa focar. O Natal é o nascimento de Cristo Jesus, aquele que representa a providência de Deus para a salvação do homem. Então, não podemos fugir disso aí, porque se entrar nessa de só comércio, de shopping, essas coisas, a gente acaba traindo o Natal. Pensando no contexto brasileiro, o que você falou ficou evidente para todo mundo. Mas no Iraque, como é que se celebra o Natal? No Iraque era interessante, o Natal chegava e ia embora e ninguém percebia, né? Ninguém ficava sabendo. Ninguém ficava sabendo, é uma coisa... Você vê como a influência da cultura ocidental, né? Como a cultura ocidental está eivada, né? Cheia da coisa do Natal. E chega lá, no Natal não tem mal um Papai Noelzinho de plástico da China, bem feinho lá no cantinho, só. Mas no Natal mesmo... Jesus não tinha isso, né? Era diferente. E como é que você, então, também deixava passar batido ou você celebrava? Como é que você fazia lá no seu contexto? Nós vivíamos dentro de um contexto brasileiro, né? Em pleno deserto do Iraque, né? Era uma ferrovia que estava sendo construída, então a gente vivia, eram brasileiros basicamente, embora tivéssemos ali conosco alguns árabes que vinham participar do culto em português, mas também, coitados, não entendiam nada. E tínhamos também turcos, tínhamos, enfim, algumas nacionalidades diferentes, aliás, várias, 150 nacionalidades diferentes convivendo ali, mas nossa missão, nosso trabalho basicamente era em português para os brasileiros, e aí a gente celebrava o Natal, evidentemente, e dava a ele a primazia, a celebração como ela deve ser, né? Mas fora do âmbito da empresa, fora do Brasilzinho ali, nós não tínhamos Natal realmente. E você teve lá a oportunidade de apresentar Jesus fora do contexto dos brasileiros, a alguma dessas etnias ali do Iraque? Sim. Eu fiz amizade com um jornalista que estava lá sendo intérprete no hospital, intérprete para os turcos, porque a comunidade turca trabalhando com a gente era muito grande. Então o intérprete... Ele era um sujeito muito lido, um jornalista, ele tinha publicado livros sobre espionagem, que acho que seria bem atual hoje, né? E ele então, a gente fez amizade e ele um dia falou assim, ele era muçulmano, mas ele falou, olha, se você quiser falar aos turcos aqui, é só me dizer o dia que eu interpreto para você. Eu falei, sério? Então, fizemos amizade, marcamos um dia e olha, falamos por 2 meses, falamos da mensagem doce do Evangelho, da graça de Cristo para aqueles muçulmanos, para aqueles turcos que eram em sua essência muçulmanos, e nunca houve nenhum problema, nunca houve nenhuma perseguição, foi uma beleza. E nesse contexto aí de Natal lá, você tem alguma história que você vivenciou que possa ser assim inspirativa para nós? Tem uma história que evidencia para mim como a gente tira o foco do Natal e coloca esse foco no lugar errado. Eu morava lá num alojamento que era chamado hotel, onde ficavam os engenheiros e os técnicos e tal. E a família, geralmente, demorava a chegar. E a gente ia na frente, ficava lá nesse hotel, e o Natal chegou, e a família não. Então estava lá, eu fui para o nosso culto lá em português, funcionava no colégio, e quando voltei para o hotel, encontrei uma porção de homens ali na sala de recepção, uma porção de engenheiros, todos eles assim, e tinha um que estava chorando. Falei, por que está chorando, rapaz? Aí ele falou, eu estou aqui, minha família está lá no Brasil, eu não sei o que fazer, não sei o que, blá, blá. Aí sentei com ele e falei, meu amigo, deixa eu te explicar. O Natal
é o nascimento de Cristo Jesus. Aí dei uma evangelizada nele, falei um pouquinho de Jesus para ele, assim, levemente, né? E aí eu fiquei pensando, que diferença, né? Nós tínhamos acabado de ter um culto em que todo mundo saiu rouco de cantar, vamos dizer, exagerando, né? Saiu alegre de tanto cantar o nascimento, nasceu o Redentor. E aí eu chego lá e encontro esse ambiente exatamente oposto, exatamente o contrário. Um indivíduo lamentando porque ele não estava com a família dele no Natal. Eu sei que o Natal tem uma grande dosagem familiar, né? Mas não pode, a família não pode ser o centro do Natal. Aliás, isso me lembra que um escritor, um ator que escreveu no Globo, e uma vez ele diz assim, o Natal está chegando e eu vou sair da cidade. Por quê? Porque depois que a minha mãe morreu, as celebrações do Natal para mim perderam completamente o significado. Eu li aquilo e falei, mas peraí, o Natal então é Jesus ou é a mãe dele? É óbvio, né, que o foco está errado. Nós temos que trazer de volta o foco para Jesus. João, se você tivesse um desafio que seria o seguinte, você só tem uma mensagem, no dia 25 de dezembro você vai pregar, é a sua última mensagem e nunca mais você vai pregar. Qual seria o conteúdo dessa mensagem? O conteúdo dessa mensagem eu poderia resumi-lo numa frase que vem de tempos imemoriais. A frase é a seguinte, é um trocadilho, né? O Filho de Deus tornou-se filho do homem para que os filhos dos homens pudessem se tornar filhos de Deus. Eu acho que essa frase resume muito bem a vida, a vinda, a obra e a mensagem de Jesus. O Filho de Deus tornou-se, ao Natal, filho do homem para que os filhos dos homens pudessem se tornar filhos de Deus. Aí eu estou na plateia, ouvindo o seu sermão, e então eu lhe pergunto, como é que eu posso me tornar filho de Deus? Aí é matéria para outra entrevista. Tudo na síntese. A Bíblia diz, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder, a condição de se tornarem filhos de Deus. Ou seja, quando o homem crê em Cristo Jesus como seu Salvador, nesse momento ele recebe uma certidão de nascimento. Ele se torna filho de Deus. Até ali ele viveu como criatura de Deus. A partir de agora, com essa relação liderada por Jesus, ele vai ser filho de Deus. Então filho de Deus não é automático não. É preciso dar um passo, é preciso tomar uma decisão. O Filho de Deus tornou-se filho dos homens para que os filhos dos homens pudessem se tornar. Olha o verbo, se tornar é importante, porque você não nasce filho de Deus, mas você se torna filho de Deus com essa decisão. Isso o Natal nos diz. É a mensagem primordial do Natal e fora dela é trair o Natal, repito. Muito obrigado e Feliz Natal para você. Para você também. E para você também, Feliz Natal, mas continue conosco que tem mais Convite à Vida para você ainda hoje. Obrigado. Participe do nosso programa respondendo a seguinte pergunta: qual o melhor presente de Natal que você já recebeu? Entre os participantes, sortearemos um livro Bom Dia Amigo, da Igreja Batista Itacuruçá. Para responder, acesse o site conviteavida.org.br ou escreva para nós no endereço Praça Barão de Corumbá 49, Tijuca, CEP 20110-170, Rio de Janeiro, RJ. Confira os ganhadores no próprio site. Conheça as igrejas da Convenção Batista Brasileira. São lugares acolhedores e transformadores, onde você se conecta com Deus e com uma família. Estamos de braços abertos para te receber. Entre em nosso site ou ligue pra gente. Nós esperamos você. Você acha difícil ler a Bíblia? Essa tarefa, com o Manual Bíblico Vida Nova, ficou mais fácil. Por isso eu recomendo este livro escrito e preparado com carinho por autores com muito conhecimento na Palavra de Deus. Então, recomendo a você Manual Bíblico Vida Nova, uma editora especializada em livros de referência sobre a Bíblia.
ideia era sair do Brasil com uma mochila nas costas para viver uma experiência radical. Há 10 anos, centenas de jovens acreditaram que por Jesus fariam qualquer coisa e aceitaram o desafio. Hoje, o programa Radical Voluntários Sem Fronteiras continua a crescer e alcança ainda mais países. Em 2003, jovens do Brasil, da América Latina e da Europa foram treinados e, em 2004, enviados às aldeias africanas. Com um estilo de vida radical, a equipe impactou vidas, transformou realidades e comunidades esquecidas começaram a ouvir o Evangelho em sua própria língua. E por nos ser très importante. Iniciado por Ana Alzira Nascimento, o programa Radical comemora sua primeira década, com mais de 450 jovens preparados e enviados em 21 equipes por 25 países. Preparado para alcançar 100 etnias em curto espaço de tempo, o programa se espalhou do interior da África para a América Latina e segue avançando. Hoje, coordenado pelo casal Pastor Fabiano Pereira e Daniele Valério, o programa ainda tem muitas coisas a realizar. O programa Radical contém 7 projetos. O primeiro, que completa 10 anos esse ano, é o projeto Radical África, que são jovens permanecerem no campo durante 4 anos. Nós já estamos na edição número 10. E depois veio o projeto Radical Luso-Africano, para enviar jovens para países de língua portuguesa no meio da África. E esse ano nós estamos mandando a equipe número 4. E também nasceu o projeto também latino-americano. Nós já estamos no Latino 8, ou seja, na 8ª edição. E o Radical Latino esse ano enviou 34 jovens. Eles estão divididos em 7 equipes em vários países como Chile, Equador, Bolívia, Peru. Nós estamos enviando 2 equipes pioneiras, a equipe Radical Ásia 1 e a equipe Radical Haiti 1. Elas estão em treinamento e esse ano elas estarão indo para o campo. Nós queremos alcançar a Ásia e alguns missionários nossos estão trabalhando em vários países da Ásia, países fechados, e nós queremos enviar equipes de radicais para ajudar em vários projetos que os nossos missionários estão implementando nesses países fechados. Tem vários projetos nossos nascendo e nós queremos enviar jovens para atuarem no Haiti durante 1 ano. Enviamos também a primeira equipe do Radical Sênior. Você que tem aí mais de 50 anos, você tem 60 anos, já está aposentado, você pode se envolver nesse projeto. Também já estamos preparando a turma número 2 do Radical Sênior. Antes de entrar no Radical, eu tinha pensado em fazer uma viagem de 15 dias para fora do Brasil, num grupo qualquer. E quando soube do Radical, eu vi que não era viagem, que não eram 15 dias, mas que eram 4 anos. Eu vou entrar nesse programa de 4 anos, vou fazer parte disso, vou servir com o que eu sei em algum lugar. E quando eu estava, acho que com 4, 5 meses na formação, eu já tinha certeza que isso era para a vida inteira. No próximo ano, nós queremos enviar a primeira turma do Radical Europa. Estão sendo desafiados a enviar jovens para ali. Igrejas estão sendo fechadas, igrejas que não têm jovens, juventude que está perdida, precisando de Jesus Cristo. E nós vamos enviar nossa primeira equipe de Radical Europa para Portugal. Vamos começar por Portugal, depois vamos para a França, depois Espanha. Qualquer jovem acima de 18 anos pode se inscrever no programa Radical. O programa Radical ele aceita jovens que são membros de igrejas batistas da nossa Convenção Batista Brasileira. Então você jovem pode se inscrever, manda o seu e-mail, inicie o seu processo. É simples, é só ir no nosso site, se cadastrar no canal de relacionamento ou enviar um e-mail para o nosso departamento de RH, crh@jmm.org.br. Há muitos desafios. Desafio é para quem tem coragem. E eu estou falando para alguém que tem coragem, para alguém que é movido a desafios. Então, se você quer enfrentar um desafio enorme, nós queremos convidar você a participar desse exército que está indo para a África, que está invadindo a América, esse exército que está invadindo a Ásia,
que está invadindo a Europa, que está invadindo vários lugares deste mundo com o Evangelho de Jesus. O treinamento das equipes começa no Rio de Janeiro. Os jovens que vão para países africanos de língua francesa passam 6 meses em Dakar, no Senegal, aprendendo a língua e se aculturando. Esse prato se chama arroz com frango, mas vamos comer juntos num prato só. O dia a dia das equipes é construído com relacionamentos, refeições compartilhadas, bate-papo, músicas, alegria, muita risada. Obediência, leitura, oração, silêncio, lágrimas, resultados de vidas que vivem sua fé em Jesus. Mais que um sonho, uma oportunidade de servir ao próximo, de evangelizar. O programa Radical é um projeto de vida. O tempo é como a vida. Uma vez vivida, não se recupera mais. Se o teu presente for bem aplicado, terás no futuro orgulho do teu passado. Então é isso, eu acho que é agora, é hoje que nós podemos fazer diferença, é agora, não existe o amanhã. Não é? Passado já foi. E o amanhã você está fazendo agora. Então é hoje que eu faço diferença, é hoje que eu mudo a história, é hoje que eu escrevo uma nova história, é hoje que eu posso participar dessa história linda que Deus está escrevendo no mundo, né? Qual é a sua história? Que história você quer deixar? Qual é a tua missão? Qual é a tua paixão, não é? Qual a tua vocação? Que Deus possa mostrar para você a tua missão também. Não fique de fora do que Deus está fazendo no mundo. Se você assistiu esse vídeo e sentiu que pode ser o seu chamado, busque em Deus confirmar esse propósito. A Junta de Missões Mundiais pode ser a ponte para você viver essa experiência radical em missões. Quando a gente viaja, uma das maiores preocupações é onde se hospedar. Quem gosta de conforto, opta por um hotel, e quem prefere uma coisa mais em conta, escolhe os tradicionais albergues. Mas se essas acomodações saíssem totalmente do comum? Apesar de existir hotéis de gelo aí na Finlândia, Canadá, na Noruega e na Romênia, o hotel de Jukkasjärvi, eita nominho difícil de dizer, lá na Suécia é o mais antigo e mais famoso deles. Ele fica no Círculo Polar Ártico, em uma vila lá na Lapônia, e é famoso no mundo todo pelo seu cenário. Todo construído de gelo, as mesas, as camas, e o hotel funciona aí durante os meses de inverno, e quando o gelo derrete, lá no verão, ele precisa ser totalmente reconstruído. Ainda lá, no hemisfério norte, existe hotel para passar umas noites de um jeito bem incomum. No hotel, que tem um nome muito complicado, vou arriscar, vamos lá. Kakkislautanen, acho que acertei. Fica lá na Finlândia, os quartos são uma espécie de iglu, só que não são feitos de neve, e sim de um material transparente que não embaraça. A atração principal nesse caso não vai ser o hotel, mas sim a vista majestosa que você vai ter do céu. Lá você, com sorte, vai conseguir ver as auroras boreais, que por si só já são um espetáculo da natureza. Uma noite num quarto gelado como esse custa aproximadamente aí R$700. Localizado no sudoeste da Bolívia, o Hotel de Sal é todo construído em blocos de sal, tudo a cerca de 3.800 metros de altitude, em plena Cordilheira dos Andes. Ele fica meio a um salar que se chama Uyuni, que é o maior deserto plano de sal do mundo. As paredes, os pisos, as mesas, as cadeiras, a cama do hotel são todos aí feitos de sal, apenas as almofadas e os colchões são feitos de tecido. Talvez uma dúvida que você está perguntando aí, como é que são os banheiros desses hotéis? Eu posso te tranquilizar que eles são totalmente comuns e tradicionais, com seus pisos, com as suas pias, com os azulejos, enfim, como aí na sua casa. Até uma questão interessante que no hotel de gelo o piso já é pré-aquecido para evitar o seu contato com aquele gelo todo. Se você
Tá cansado aí de dormir em voos econômicos? É só trocar aquelas poltronas desconfortáveis aí por uma bela cama na cabine de um Boeing 747-200. Ele fica estacionado fora do aeroporto de Arlanda, em Estocolmo, lá na Suécia. Os quartos têm TV de tela plana, acesso Wi-Fi e uma noite nesse hotel custa cerca de R$100. Agora, se você quiser dormir com muito conforto, cerca de 30 mil pés de altitude, dentro de um avião, basta você escolher uma cabine na primeira classe da Emirates Airlines, um voo entre São Paulo e Dubai. Lá você vai ter um quarto tranquilo só para você, TV de plasma, uma comissária de bordo te oferecendo se você quer um cobertor de lã, um edredom. Pode escolher também entre pijamas de algodão, até de seda. Só que essa noite não vai te custar R$100, e sim aí algo em torno como R$20 mil. Do céu pro mar, o restaurante Itá, lá nas Ilhas Maldivas, fica literalmente debaixo d'água, 5 metros abaixo das ondas do Oceano Índico. O restaurante é rodeado por uma barreira de corais e conta com um vidro transparente que permite que os frequentadores admirem aí os cardumes de peixes e toda a vida marinha em volta dele. Apesar de não se tratar exatamente de um hotel, ele tem sido requisitado por vários casais em lua de mel que chegam a pagar até R$20 mil por uma noite. É necessário você fazer uma reserva aí com no mínimo de 14 dias de antecedência para que o pessoal ali possa montar o seu quarto. Aqui no Brasil, em pleno coração da selva amazônica, existe o Ariaú Hotel, que é um hotel com todos os seus quartos na altura da copa das árvores, tipo aquelas casas na árvore que a gente tanto queria quando era criança. Toda a estrutura dele é construída com palafitas e o gostoso de você ficar hospedado lá é que durante o dia você pode pescar piranha e à noite fazer sopa com elas. Bem, esses foram alguns dos hotéis que fogem totalmente do comum. Se você gostou de algum ou tem alguma outra sugestão, manda um e-mail pra gente, uma carta, que a gente vai gostar muito de saber aí do seu gosto e do que você tem conhecido pelo mundo afora. Semana que vem eu estou de volta e não se esqueça que dentro de nós sempre vai existir um louco por viagens. Participe do nosso programa respondendo a seguinte pergunta: qual o melhor presente de Natal que você já recebeu? Entre os participantes, sortearemos um livro Bom Dia Amigo, da Igreja Batista Itacuruçá. Para responder, acesse o site conviteavida.org.br ou escreva para nós no endereço Praça Barão de Corumbá 49, Tijuca, CEP 20110-170, Rio de Janeiro, RJ. Confira os ganhadores no próprio site. Conheça as igrejas da Convenção Batista Brasileira. São lugares acolhedores e transformadores, onde você se conecta com Deus e com uma família. Estamos de braços abertos para te receber. Entre em nosso site ou ligue pra gente. Nós esperamos você. Você acha difícil ler a Bíblia? Essa tarefa, com o Manual Bíblico Vida Nova, ficou mais fácil. Por isso eu recomendo este livro escrito e preparado com carinho por autores com muito conhecimento na Palavra de Deus. Então, recomendo a você Manual Bíblico Vida Nova, uma editora especializada em livros de referência sobre a Bíblia. Se Deus tivesse uma geladeira, seu retrato estaria na porta. Ele lhe manda flores toda primavera e uma nova aurora a cada manhã. Sempre que você quiser conversar, ele estará pronto a ouvir. Aceite a realidade, ele é louco por você. Quando a vida está difícil, não conseguimos perceber o cuidado de Deus conosco, mas Max Lucado quer reacender essa esperança em seu coração com o livro Deus está com você. Sinta o toque e o carinho de Deus através das palavras de Max Lucado. Deus está com você. Adquira já o seu exemplar. O Natal, no seu relato do Novo Testamento, tem muitas coisas interessantes. A Cataluma, o lugar onde ele nasceu, a manjedoura, o lugar onde ele foi colocado. Mas tem um versículo que me deixa
que me deixa com muita curiosidade. Assim escreve o evangelista: Maria, porém, guardava todas essas coisas e sobre elas refletia em seu coração. Foi no final do relato, depois que os pastores vieram, anunciaram que os anjos tinham dito que Jesus tinha nascido e fizeram aquela bagunça, digamos, ali perto do berço, da cataluma de Jesus. Maria guardava todas essas coisas e sobre elas refletia em seu coração. Guardar essas coisas era deixar que ficasse na sua mente e ela pensava, repensava, buscando o significado de tudo aquilo que lhe acontecia, porque tudo foi muito rápido na sua vida. E sobre essas coisas ela refletia em seu coração. Qual o significado disto? Um anjo um dia me apareceu, anunciou que eu seria mãe do Salvador do mundo, agora então ele nasce, vem aqui os pastores, reconhecem isso, e eu estou no meio desse furacão histórico com coisas além da minha compreensão. Porque o Natal é exatamente isto. O Natal é algo além de nossa compreensão, tanto do ponto de vista racional ou até mesmo da própria fé. Por isso que o Natal é um convite a que nós façamos como Maria, mãe de Jesus. A que nós guardemos os relatos bíblicos em Mateus, em Lucas, também em João, em Marcos, em Gálatas, que falam do nascimento de Jesus. Tomemos essas narrativas e guardemos nossos corações. Como é importante guardar a palavra de Deus nos nossos corações. Porque na hora de tomar uma decisão, essa palavra vem e nos orienta, por exemplo. Mais do que isso, o Natal é um convite, uma reflexão. Maria pensava, qual é o meu lugar na história que Deus quer escrever? Refletir em nosso coração, no tempo de Natal, também é nos perguntarmos, qual é o nosso lugar na história do Natal de Jesus? Não naquele Natal há quase 2000 anos, mas no Natal de hoje, no nascimento de Jesus no mundo de hoje. Qual é o meu lugar nessa história? Qual é o meu lugar no Natal de Jesus? Como Maria, pensemos nisso.